Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre política, uma área que eu tenho formação acadêmica, tá? Eu tenho formação em ciência política, tá? Vamos lá. O tema de hoje é de extrema importância, tá? É um tema que eu estava para falar desde o começo da fundação desse canal, porque ele é de fundamental importância para o nosso país, tá? Para a resolução, né, dos problemas do nosso país. Qual é? É o seguinte, responder a seguinte pergunta: por que o voto no Brasil é obrigatório? Então, gente, eu vou dar um pouco, vou contextualizar isso para vocês entenderem. Bom, o Brasil faz parte de um pequeno grupo de países em que o voto é obrigatório. Tá? O mundo tem mais ou menos 200 países. Apenas 10% deles, ou seja, 20 e poucos países, o voto é obrigatório. Tá? 60 a 70% desses países estão localizados justamente na América Latina. Tá? Fora o Brasil, né? Temos o México, a Argentina, a Bolívia, o Paraguai, o Peru, o Equador, República Dominicana, Honduras, El Salvador. Grandes exemplos de democracia do mundo. Tá? Nós estamos igualados a eles. Fora esses países da América Latina, outros 40%, 30%, 40% estão na África, que é o Egito, a Líbia. Imagina o exemplo lá, a Líbia, né, do Gaddafi, o Egito, aquela ditadura, Congo, país comunista, Turquia, imagina, ditadura tremenda. Tailândia, Coreia do Norte, imagina, a pior das ditaduras comunistas do mundo. Tá bom? Então, eu poderia falar mais alguns, né? Mas não vou explicar todos, tá? Vou fazer um vídeo depois para vocês explicando por que cada um desses países tem o voto obrigatório. Qual é a característica? O que os une, tá? O que faz com que eles adotem esse sistema de voto obrigatório, que vai de encontro com a democracia, tá? Já vou adiantando, vou dar um spoiler, tá ok? Por quê? A democracia tem que ser a vontade do povo, mas se o povo é obrigado a fazer algo que ele, de repente, discorde ou não concorde fazer daquela forma, não tem a liberdade, ele já está ferindo de morte o próprio sistema que o pessoal quer que defenda. Se a autoridade está dizendo, ó, tem que ser democrático, mas você é obrigado a ser democrático, senão você morre, senão você é multado, você é penalizado, você vai para a cadeia. Pô, que democracia é essa? Isso é a coisa mais insana do mundo. Quer dizer, é você obrigar alguém a alguma coisa em prol da liberdade. Entendeu? É obrigar a pessoa a ser livre. Não, eu quero que você seja livre. Mas se você não quiser ser livre, você vai ser preso. Entendeu? Você vai ser amarrado, vai levar chibatadas e tudo mais. Olha só a coisa doida. Isso é totalmente, no mínimo, neurótico. Tá ok? Então, o voto não pode ser obrigatório. É um contrassenso. Tá? Isso poderia
ocorrer justamente na Coreia do Norte, em Cuba, em qualquer outro país que é totalitário, porque você tem que votar, né? Porque é obrigado, lá é opressor, o Estado é opressor, ditatorial. Mas se você pensa bem, olha só, mas por que obrigar? Por que Cuba não é obrigatório? Porque eles sabem que é tudo de mentirinha. Eles nem perdem tempo. Eles nem têm dinheiro para gastar com isso. Ele vai gastar dinheiro com o voto obrigatório? Porque que a vontade mesmo é do Partido Comunista. Acabou. Pouco importa o que o povo vai votar. O que importa é a vontade dos políticos comunistas. Eles que vão fazer. Então eles nem perdem tempo. Eles são mais inteligentes que os norte-coreanos, né? Quando os norte-coreanos eles querem legitimar, obrigam a votar numa coisa única, que só tem um partido. Vai votar em quem? Qual? Só tem uma coisa para votar. Só um vai ganhar mesmo, porque não tem outra opção. Tá certo? E aí de quem não vote, hein? Lá na Coreia do Norte. Então o Brasil está equiparado a esses países, tá? Por esse exemplo. Mas o meu vídeo não é para falar sobre isso. Depois eu vou explicar de uma forma mais detalhada sobre isso. Então vou explicar agora para vocês. Por que o voto no Brasil é obrigatório? Porque o nosso país ele é muito autoritário. Isso é uma tradição antiga, tá? Ele tem um viés ultra autoritário. Eles querem impor a vontade. Eles querem impor algo, mesmo que seja bom, eles querem impor. Então, não temos democracia. O Brasil não é um país democrático. Tá? Tem um pouquinho, de vez em quando tem uma coisinha de democracia. Mas a democracia não pode ser a conta-gotas, uma parte aqui, entendeu? Você não pode falar que a democracia ela é parcial, ela é em partes. Ela tem que ser de forma total. 100%? Depende até 90%. Mas não pode ser uma coisa que o voto tem que ser obrigatório. Nas maiores democracias do mundo, Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Suíça, Holanda, Bélgica, Canadá, né? Japão, não tem voto obrigatório, o voto é facultativo, vai quem quer. Então quer dizer que o Brasil está querendo seguir os outros países que são autoritários, fracassados democraticamente, com um histórico tremendo de golpes, e não seguir os exemplos de países democráticos. Ou seja, é o maior contrassenso. Dizem que o Brasil tem que querer ser um país evoluído, seguir os exemplos dos países democráticos, porém, aí fala assim, mas nós somos muito jovens, a nossa democracia é muito jovem, o pessoal não sabe ainda votar, tem que ser obrigado. Então, o contrassenso, está querendo seguir os países mais evoluídos, porém, não querem segui-los. Porque falam, não, mas vamos seguir aqui os países atrasados. Nossa, é uma contradição fantástica. Entendeu? Tem que mandar para o hospício. É uma coisa assim inusitada, né? Você está querendo se guiar para aquilo lá, para um país que é como os Estados Unidos,
né? Vamos para os Estados Unidos, Inglaterra, exemplos de países democráticos, que o voto é facultativo. Porém, a gente depois fala assim, não, mas é o seguinte, a gente quer a democracia, mas a gente vai usar um artifício não democrático para conseguir chegar à democracia. Mas como é que você vai conseguir usar um instrumento não democrático e quer atingir a democracia? É coisa de louco. Entendeu? Desculpa aí, mas é uma coisa totalmente insana. Entendeu? É a mesma coisa que você querer pegar um carro e ir para sair aqui de Brasília e para Belém, pegar a estrada para Belém, mas só que em vez de você pegar para Belém, você pega a rodovia para ir para São Paulo e vai para São Paulo. Uai! Você está querendo ir para Belém ou para São Paulo? Que conversa é essa? Se você quer ir para Belém, você tem que pegar a estrada, né? Brasília-Belém, e não Brasília-São Paulo. Porque você não vai chegar em Belém indo para São Paulo. Tá certo? Então, é isso que tem que entender, gente. Isso aí é uma coisa elementar, tá? Essa discussão começa por aí, é uma coisa elementar. Você não pode querer democracia. Que democracia é o que é? É a vontade do povo. É a vontade do povo de indicar, né, os seus representantes. O seu prefeito, o seu governador, os seus governantes, de uma forma geral, e os seus parlamentares, aqueles que vão fazer as leis. Agora, você obrigá-los a ir, você está ferindo de morte justamente a iniciativa deles. Quer dizer, você está obrigando a eles a fazer uma coisa. Não faz sentido nenhum. Aí alguns vão dizer, não, mas é muito nova a nossa democracia. Não, nossa democracia já é antiga. A Carta de 88, que é nova, não é, a democracia não começou com 88. As pessoas já votavam há muitas décadas antes. Há muitas décadas. Não começou aí. Começou já no século retrasado, em 1800 já votava. Não, mas a mulher começou a votar. Não, mulher é uma coisa, tal. Não é por causa que a mulher não votava que não existia eleição, voto. Entendeu? Não é porque uma parte não votava, isso, aquilo, uma categoria não votava. Não, isso é papo furado. Já existia muito. Sempre foi obrigatório o voto. Que absurdo é esse? E esse é o principal. Então, gente, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês que é uma falácia isso, tá? Eu vou gravar vários vídeos. Eu não vou fazer um vídeo só, porque senão eu teria que falar horas aqui para vocês. Eu não vou cansar realmente vocês sobre esse tema, né? Então, vou fazer vários vídeos. Então, é isso, gente. O voto, ele essa história que o voto tem que ser obrigatório porque outros países fazem isso, é mentira. 90% dos países não tem voto obrigatório. Os que têm são maus exemplos de democracia. Argentina, México, Bolívia, Uruguai, Congo, Turquia, Egito, Líbia, Tailândia, Coreia do Norte. Nossa! Quer dizer, já são maus exemplos. E outros países, para ainda piorar, é que tem outros países que são totalmente totalitários, isso, aquilo, que o voto não é obrigatório. Porque eles nem são bobos, eles já sabem que não adianta nada votar. Por que vai votar? Quem vai dizer as regras é o próprio partido, é a própria casta política.
É o caso de Cuba. É o caso de Venezuela. É o caso da China. Da Rússia. Eles não estão nem aí para o voto obrigatório, não. O que votar não interessa. Eles vão manipular tudo. Eles são mais inteligentes ainda do que eles. Nem querem, nem se importam nem aí com o voto obrigatório ou facultativo. Entendeu? Eles sabem que isso aí pouco interessa. Como dizia Stalin, né? O importante não é o sistema de votação, como votar. É quem conta os votos. O que importa é quem conta os votos. Não em quem você vota. Porque quem conta os votos vai contar e vai manipular ali. Ah, você votei no fulano de tal, mas ele pega quem conta os votos aí e fala, não, você não votou lá, votou para cá. Só que você não vai saber, ele vai manipular lá tudo. Então, o importante é controlar quem conta os votos, tá? Então, Stalin, ele era muito manipulador, muito esperto. Então, é basicamente isso, tá bom? Então, gente, é só uma palhinha sobre esse assunto. Vou fazer vários vídeos sobre o voto obrigatório versus o voto facultativo, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.